o Linha de Divisa retorna para o estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, é isso? O Diogo já vai explicar para a gente. São João do Meriti, você me sugeriu uma pauta, uma nova pauta para esta entrevista que a gente está fazendo hoje, para esse bate-papo. Eu fiquei imaginando, você pensa em, quando concluir o teu mestrado, desenvolver o doutorado com essa temática que a gente vai tratar hoje? Sim, na verdade, tanto o tema que eu desenvolvi, conversei com você na outra entrevista, quanto esse agora, estão muito relacionados, né? E esse seria o meu trabalho de doutorado, mostrar como a ironia em que estaria relacionado com o nosso tema de hoje. Diogo, nós vamos tratar hoje sobre a mística. Você pode explicar para quem nunca ouviu falar o que é a mística? Sim. O termo místico, né, a palavra místico, significa literalmente iniciado, ou que tem acesso aos mistérios, né? Que se remete justamente àqueles indivíduos, por exemplo, na Grécia Antiga era muito comum, que passavam por uma série de treinamentos espirituais para terem acesso a determinados mistérios que as religiões ou que a religiosidade estatal oficial não contemplava. Um desses mistérios mais famosos seria o mito de Orfeu, né? Seria o orfismo, né? Baseado justamente no mito de Orfeu, onde ensinava alguns segredos para que as pessoas se dessem bem, digamos assim, no mundo pós-morte, né? no Hades, né? Tivesse alguns privilégios. Por quê? Justamente porque o mito de Orfeu trata da figura de Orfeu, que foi resgatar a mulher dele, a Eurídice, do Hades vivo. O Orfeu foi aquele que desceu ao Hades ainda em vida e que consegue resgatar a mulher, por amor a ela, resgata a mulher do Hades vivo. E por conta disso, por ter essa capacidade de entrar no Hades e sair do Hades vivo, ele tem a posse de alguns mistérios. E somente aquele que tem esses mistérios tem a capacidade, ou ganha a capacidade, de ter algumas possibilidades no pós-morte de benefício. Era isso que... Esse era um dos cultos de mistério muito comuns na Grécia Antiga e que predominou depois no Ocidente de outras formas, inclusive no cristianismo. Diogo, e qual é a relação entre a mística e a espiritualidade no cristianismo? Sim. Então, como a gente já havia comentado, existe uma diferença dentro não só do cristianismo, mas de uma forma geral em muitas espiritualidades, uma diferença entre o especulativo e o místico. O especulativo é justamente um tipo de, ou uma forma de espiritualidade. Diogo, desculpa te interromper. Por favor, você sabe, a gente sempre conversa informalmente, que a proposta do Linha de Divisa, do meu canal, é quebrar ou bater na porta da Torre de Marfim eclesiástica. Então, nós temos todo tipo de pessoas que podem estar nos assistindo. Sim. Explica, por gentileza, para o grande público o que é especulativo. Isso já é tranquilo e sereno para a academia. Mas para quem não sabe, por favor, explica o que é especulativo. O especulativo parte de uma relação racionalizada, pensada sobre os fenômenos espirituais, né? É quando eu observo um fenômeno espiritual ou experimento um fenômeno espiritual e eu o observo de longe, racionalizando, observando o seu mecanismo e percebendo como ele funciona. Na academia é chamado de estranhamento, distanciamento, não é isso? Sim, também. Só que a grande questão é que, no âmbito da espiritualidade, essa forma especulativa, racionalizada, de se adquirir essa mesma espiritualidade,
ela vai dar origem, por exemplo, a fundamentos legais sobre a forma de se relacionar com Deus. Por exemplo, um grande exemplo muito interessante nisso é o próprio Moisés. Moisés tem uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência direta com Deus. Porém, o povo não tem esse acesso que ele tem. Não tem esse acesso direto que ele tem. A maneira pelo qual o povo tem o acesso com Deus é por meio das leis, é por meio especulativo, é por meio indireto. Diferente do próprio Moisés. Moisés é o profeta, tem a relação direta com o sagrado, e nessa relação direta ele experimenta o sagrado em seu ser. Diferente do povo. O povo não tem esse acesso direto, não experimenta o sagrado, embora veja e tal, mas ele não tem essa experiência. E pelo fato de não haver essa experiência, ele tem uma relação legalista com Deus. Uma relação indireta. Diogo, muito bom. A gente já vai avançar. Eu gosto de tentar trabalhar de uma forma quase que didática. Primeiro, eu queria que você explicasse o motivo, por que a gente precisa, ou você que pretende fazer o doutorado com essa temática, estudar a mística. Por que você acha importante estudar a mística? Então, a mística é importante para nós entendermos, primeiro, que o sagrado não se limita a uma dogmática. Tá? Porque quando nós entendemos ou pesquisamos a experiência do sagrado, nós observamos que essa experiência do sagrado ela é plural, ela não é unilateral e ela não é reservada a um grupo ou a um tipo ou uma forma específica de ser. Ela é muito plural e muito aberta. E o estudo da mística ela tem essa contribuição de revelar essa pluralidade. Né? E, nesse sentido, ela é antidogmática. Ela acaba sendo antidogmática. Eu posso te apertar um pouquinho, meu amigo? Sim, sim. Quando você vai estruturar com método o estudo da mística no seu doutorado, você não estará sendo especulativo? Sim, sim. É uma forma especulativa de abordar a própria mística. E cabe, amigo? Cabe. Dentro da academia, claro, é um estudo acadêmico, né? É um estudo acadêmico, onde a gente observa academicamente, seguindo critérios acadêmicos, o estudo da mística. Então, é claro que o próprio estudo da mística não limita a própria mística. A mística ela é muito maior que a racionalização. Né? O fenômeno ele é muito maior que o conceito. Então, o que nós temos, todo o nosso empenho em estudar a mística é apenas uma forma de entendê-la, ou pelo menos uma parte dela. Por quê uma parte dela? Porque o grande diferencial da mística é o próprio segredo que ela é. E por quê? Qual é a relação da mística com o segredo? Justamente porque, por ser uma relação direta do indivíduo com o sagrado, ela acaba sendo, em parte, comunicável, mas não completamente. É justamente o caso da conversão. Né? É uma experiência revolucionária em que, em parte, ela pode ser comunicada e, em parte, ela é um segredo para o resto da vida. Existe, né, um grande provérbio dentro dessas tradições iniciáticas, místicas, que dizem que o místico é aquele que tem um segredo com Deus. Me fala uma coisa, Diogo. Você falou que Moisés teve experiências místicas e são relatadas no Velho Testamento, no Pentateuco, e teve outros personagens do Velho Testamento que tiveram experiências místicas? Sim, você pode. Existe o caso, por exemplo, na verdade, a experiência mística ela é muito destacada, ela é muito visível na experiência dos profetas. O profeta é aquele que, diferente do povo, né, ele não tem uma relação com a letra da lei. Ele tem uma relação de coração
com Deus, né? Ele tem uma relação de amor com o sagrado. E essa relação se torna uma relação direta e intransferível com o próprio Deus. E aí nós incluímos dentro dessa tradição profética Ezequiel, nós incluímos Jeremias, por exemplo, que foram profetas que tiveram umas experiências místicas muito acentuadas. Diogo, vou dar um salto aqui na nossa conversa e já volto para a espinha dorsal. Rapaz, eu estou lendo, eu já comentei com você, com outros amigos aí, que eu estou buscando depositar múltiplas visões sobre o legado de Agostinho de Hipona e de Santo Agostinho. E eu estou lendo as Confissões. Estou lendo, está aqui no meu tablet, aqui, ó. Tá no meu tablet, eu ando com o tablet debaixo do braço e lendo as Confissões. Cara, a forma como ele se refere a Deus depois da conversão dele, a conversão, ele era um sujeito racional, ele fala que a conversão dele foi aos poucos, até chegar em Ambrósio, no bispo Ambrósio, mas ela foi também mística. Ele conversa com Deus como quem conversa encantado e apaixonado por uma mulher. Eu falei para minha esposa, eu abri meu tablet, falei, Célia, minha esposa chama Célia, Célia, olha o que o cara falou para Deus. Esse cara estava loucamente apaixonado por Deus. Cara, isso é muito interessante. Deixa eu voltar lá na espinha dorsal. E no Novo Testamento, teve outros místicos? Sim, um exemplo muito citado dentro do Novo Testamento é a experiência de Paulo, né, quando ele cai do cavalo, né? E essa experiência, por ser uma experiência considerada mística, né, uma experiência pessoal e direta com Deus, ela não pode ser muito, ela embora ela seja comunicável, ela não pode ser racionalizável. E aí tem o problema que Paulo enfrentou para convencer a igreja, por exemplo, de que ele havia se convertido de fato. Segura, né? Segura. Você resvalou numa brincadeira respeitosa que eu faço no meio religioso dos meus amigos. Eu ficava imaginando Paulo, um caçador de cristãos, né? Ele era um caçador de cristãos, chegando no meio dos 12. Aí eu já estou falando de Matias, que entrou no lugar de Judas por sorteio, né? Eu gosto de fazer assim, ó. Bom, vai você, Matias. Eu fico imaginando ele chegando e os 12 pulando pela janela, cara, correndo assim. Mas volta lá, desculpa aí, é só dar uma pitada de bom humor aí na nossa espinha dorsal. Pode continuar. Não, então, o apóstolo Paulo é um grande modelo, né? Mas não só. Eu acho que o maior modelo do Novo Testamento é o próprio Cristo. Né? Cristo é o maior modelo. Mas deixa eu voltar no Paulo mais um pouquinho. Essa experiência dele, e ele era um sujeito extremamente especulativo e irracional. Não é verdade? Sim. Conhecia legalista, legalista, conhecia a cultura grega, tanto é que tinha que ser um cara como ele para ser enviado lá para a Grécia, que tinha bagagem acadêmica para dialogar com os gregos. Mas ele teve que cair do cavalo e ser cego nesse momento místico, justamente pelo perfil dele, eu acredito, não sei. Sim. Não, existe todo um significado da cegueira diante da mística. Né? A cegueira ela tem um significado muito forte dentro da experiência mística e na história da mística. Dionísio Areopagita, e aí eu já poderia depois falar um pouco dele, que foi um grande místico cristão, escreveu um livro chamado Teologia Mística. Ele vai comparar a experiência mística, a experiência direta com o sagrado, a experiência direta com Deus, como olhar o sol de frente. O que acontece se nós olharmos o sol de frente? Nós nos tornamos cegos. Nós cegamos. Dionísio Areopagita vai comparar a relação direta com Deus como aquele que olha o sol de frente. E nisso ele vai chamar essa experiência mística com Deus como as trevas divinas. Por que as trevas divinas? Porque o místico, diferente do contemplativo, diferente do especulativo, claro que uma coisa pode estar ligada à outra, mas
diferente do especulativo, o místico experimenta e pode, posteriormente, racionalizar a experiência. Mas ele experimenta o sagrado. E, nesse sentido, ele não compreende, ele não entende. Né? Diferente do especulativo, que entende, mas não experimenta, porque a experiência não é dele, é do outro. Me fala uma coisa, na tradição eclesiástica ocidental, eu vou separar bem ocidental da oriental, para depois você tratar da experiência da teologia oriental. Na tradição eclesiástica ocidental, você viu alguns místicos? Sim, inclusive eu gosto muito de um místico meio que não é problemático, mas polêmico. É o João da Cruz? Não, também o João da Cruz, ele é interessante, mas ele é polêmico. O que eu gosto muito é justamente um místico luterano que é considerado um dos poucos místicos dentro do protestantismo histórico. Tá? Por quê? Porque o protestantismo sempre foi, ou sempre seguiu uma linha especulativa. Né? E essa linha especulativa ela tem como herança, ou ela recebe essa herança da escolástica medieval ocidental, que é totalmente especulativo. Totalmente especulativo. Mas aí, de vez em quando, pipocam, né? Aparecem alguns místicos dentro do protestantismo, inclusive, não só do catolicismo, claro. O próprio São João da Cruz é um exemplo deles. São Francisco de Assis é outro exemplo. Mas, dentro do protestantismo, apareceu a figura do Jacob Bohm. O Jacob Bohm foi um sapateiro alemão que viveu justamente na época da Reforma, em torno de 1570, mais ou menos. Ele tinha algumas visões meio suspeitas para a ortodoxia luterana daquele momento. Então, ele correu o perigo de ser considerado herege para o estabelecimento daquela ortodoxia. E ele escreveu muita coisa em segredo. Né? Os escritos dele só vieram a público por conta dos alunos que ele teve. Ele não era um teólogo formado ou oficial, não era um clérigo da igreja, né? Mas era alguém que, a partir das suas experiências e da racionalização das próprias experiências que ele tinha, ele começou a escrever bastante. Então, tem um livro dele chamado Aurora Nascente, tem um livro dele chamado A Revelação do Grande Mistério Divino, e todos esses livros dele estão traduzidos ao português. A questão, o grande problema, o debate em cima da obra dele em português é que não são traduções de obras originais do alemão. São traduções feitas a partir do francês. Então, tem toda uma questão linguística, etc. etc. Mas o Bohm foi um místico, um sapateiro luterano, que teve algumas visões, e que elabora toda uma teologia mística a partir dessas visões, que é uma síntese entre luteranismo, teologia luterana, e muito também da religiosidade, que alguns diriam ser superstição, daquele contexto. Né? É uma síntese que o pensamento do Bohm acaba fazendo, aliado a essas visões que ele tem. Diogo, então, Diogo, segura um pouquinho, tira uma curiosidade minha. Provavelmente, esse sapateiro, por transitar fora da escolástica, a parte externa das academias da época, ele deve ter sido banido, talvez até ridicularizado, e colocado à margem da história eclesiástica. Sim, totalmente, totalmente. Ele fugia, né? Ele tinha, quando ele sofreu, porque houve uma denúncia para o pastor da cidade de que o Bohm estava produzindo esse material, e ele foi não condenado, mas ele sofreu uma penalidade de silêncio, né? Que ele não
que ele se recusou a sofrer, digamos assim. Quer dizer que existia uma Santa Inquisição protestante. Sim, sempre existiu. Sim. Ok, continue. Bom, o Bohm é um desses exemplos, né? Mas existiram outros dentro tanto do protestantismo menos, né? Uhum. Diogo, o Jacob, eu já comentei rapidamente aí, mas ele produziu o material dele além das academias da época, fora da escolástica, e como eu supus, e você acha que concordou, ele caminhou por caminhos banidos do meio protestante. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Então, o Bohm ele foi submetido a um processo, né, eclesiástico por conta desse material que ele havia produzido, mas que havia produzido em segredo. Ele foi denunciado, provavelmente por um de seus alunos, por interesses políticos. Um traíra. Exatamente. Foi denunciado por um de seus alunos por interesses financeiros. Queria se apossar da obra, né, e coisas relativas a isso. Denuncia o Bohm a esse tribunal, digamos assim, protestante, luterano, e ele é obrigado a fugir para outras cidades, né? E ele continua escrevendo, por conta disso ele continua escrevendo, continua produzindo, continua tendo essas experiências, né, místicas e diretas, né, com o sagrado, e que produz uma teologia em relação a isso, em cima disso, né? A produção dele é grande, tem muitos livros. Sim, é razoavelmente grande. E em português nós temos uma grande, talvez eu não posso afirmar com certeza, mas uma grande parte da obra do Bohm já está traduzida para o português, a partir de uma tradução em francês. Ele escreveu em alemão, né? Foi alemão, escreveu em alemão. Então, mas as traduções que nós temos dos livros dele são feitas a partir do francês. Diogo, já eu vou chegar no pentecostalismo, mas eu não sei se você tem essa informação ou não. Quando ele foi levado ao tribunal eclesiástico, não sei se o Lutero ainda estava ali. Sim, sim. Uhum. Eu não sei dizer se o Lutero teve ciência disso. É bem provável que não. Mas porque ele vivia num vilarejo, né? Era uma coisa ainda muito pequena e para aquele contexto era insignificante, para aquele contexto ainda. Né? Você enxerga a teologia ocidental como dualística? Totalmente. Totalmente. Sim. Então é essa pergunta que eu quero te fazer. Você entende que os teólogos especulativos, eles têm medo dessas experiências místicas por não saber exatamente a quem ela leva? Em parte, sim. Na verdade, o grande medo da teologia é justamente, ou, aliás, o grande medo também, mas a grande preocupação da teologia é encerrar Deus numa cerca, né? Numa estrutura, reduzir a Deus num sistema de pensamento. E tudo que foge a esse sistema, tudo que foge a essa estrutura, ela é herética, ela é errada, ela é demoníaca. Né? Existe toda uma história pelo qual a teologia tem esse comportamento. Inclusive, esse comportamento pelo qual a teologia tem é um comportamento que tem sua origem no paganismo. Mas isso é uma outra... Eu sei que é outra história, Diogo, mas espera um pouquinho. Eu estava entrevistando alguns filósofos que estão fazendo teologia no Mosteiro de São Bento, fizeram filosofia lá no Mosteiro de São Bento, que é a primeira instituição que ofereceu o curso de teologia, de filosofia no Brasil, fica no centro histórico de São Paulo. É emblemático.
E eu estava entrevistando no meu ciclo de entrevistas sobre Agostinho de Hipona, sobre Santo Agostinho, um desses estudantes, e ele falando que da trajetória de Santo Agostinho, quando ele flertou com o maniqueísmo antes dele se converter, que era justamente essa posição dualística. E, de alguma forma, ele trouxe isso para o pensamento dele. Os reformadores e os teólogos católicos se alimentaram dessa dualidade. Ela realmente traz algumas inquietações para uma pessoa como você. Suponho, estou errado nessa minha análise? Não, esse dualismo maniqueísta, ele inclusive vai fazer parte de muitos grupos dentro da teologia. Não só vai influenciar o Agostinho, mas vai ter vários grupos anteriores ao pensamento agostiniano que vão ser influenciados por esse pensamento. É o caso dos gnósticos. Né? Os gnósticos foi uma outra corrente de teologia, digamos assim, que vai entender um mundo reduzido a duas grandes dimensões, uma dimensão totalmente benigna e uma dimensão ou uma potência totalmente maligna, né? Que inclusive quando o gnosticismo, que tem sua origem, por exemplo, no platonismo, existe uma tradição gnóstica no platonismo, quando isso vai chegar no cristianismo, vai se chegar à conclusão, vai nascer, ou vai aparecer uma figura chamada Marcião, que foi um bispo cristão, gnóstico, que vai interpretar, ou vai afirmar que Yahvé é o demiurgo maligno que criou esse mundo. Né? O que vai gerar uma série de problemas aí. São João, né, o apóstolo... Você sabe como ele era visto pela teologia católica, né? O fogo amigo, o fogo interno. Os polemistas, o fogo interno. Antes o inimigo era de fora, pela perseguição dos estados. Depois que o cristianismo começou a ser permitido, começou a ter o fogo amigo e surgiram os polemistas, que é assunto para outro bate-papo. Você tem consciência, Diogo, que você traz assuntos extremamente polêmicos e que isso pode te trazer algumas dores de cabeça, meu amigo? Essa é uma preocupação de amigo, de quem gosta do amigo. Você tem essa noção? Sim, tenho. Na verdade, esse é um assunto muito hostil para os mais dogmáticos. Né? Dentro da teologia, os cristãos mais dogmáticos, mais incisivos na defesa do dogma, né, veem essa abertura como nociva, né, como nociva, porque para eles a coesão doutrinária, a coesão denominacional fala mais alto do que a experiência viva do sagrado. Você entende como reserva de poder eclesiástico? Totalmente. É uma forma de instituição e justificativa de poder. Meu amigo, como eu sou a favor do livre pensamento, não só na teologia, é a proposta do meu canal. Eu estou percebendo que eu vou ser obrigado a blindar o meu amigo. Se alguém vier brigar com o meu amigo, eu vou brigar porque eu defendo o livre pensamento. Não, eu não me posiciono nunca. Você não vai saber se eu concordo ou discordo de você. Não é o meu papel. Não é. O meu papel é ouvir. Rapaz, parece-me que você está tangenciando no neopentecostalismo brasileiro. O que você me fala disso? E aí, com todas essas experiências, né, dentro da mística, nós chegamos ao pentecostalismo e, posteriormente, ao neopentecostalismo. Né? Só que qual é o problema? Como é que a mística brasileira, a mística evangélica brasileira, né, ela vai se caracterizar? Ela vai se caracterizar basicamente, primeiro, pela experiência da manifestação do Espírito Santo, né? Você tem um enfoque, existe um enfoque na pessoa do Espírito Santo e na sua manifestação, né? como
como a maior, como que a relação entre o homem e Deus se dá diretamente pela pessoa do Espírito Santo, né? Então, o que se busca é essa experiência com o Espírito Santo, e essa experiência com o Espírito Santo se manifesta, se apresenta a partir dos dons espirituais. Né? Ô, E aí Diogo, você existe sabe que assim, eu fico olhando as várias posições, o cuidado eventualmente excessivo por parte das igrejas evangélicas históricas em relação ao pentecostalismo, é porque assim, dá a impressão que há uma vulgarização da experiência com o sagrado e ela é eventualmente distorcida. Você, nesse ponto, você concorda com os históricos? Eu concordo, e concordo por uma questão simples. Né? Em toda tradição da mística, né? Quando a gente vai estudar e pesquisar a mística, sempre há um enfoque de que a experiência com o sagrado, a experiência direta com o sagrado, ela é intransferível. E nisso repercute o segredo. Quando a gente fala em segredo na mística, está às vezes implícito, às vezes explícito, o silêncio. Então, o silêncio ele é muito valorizado na experiência da mística. Né? É justamente o fato de haver uma experiência há uma plenitude, né, na experiência com o sagrado, por ser uma experiência direta, né, que ela é intransferível. E por ela ser intransferível, ela se torna em muitos ou completamente incomunicável. Não que ela não seja, talvez, não entendida. Ela pode ser entendida, mas para aquele que experimenta, principalmente. Talvez não para os outros. E por conta disso, há necessidade do segredo. Né? O que a gente não vê muito na experiência do pentecostalismo brasileiro. Né? Não existe claro, existe um rompimento com uma determinada característica ou condição pelo qual a mística se apresenta, isso historicamente falando, né? Observando o fenômeno historicamente, você vai perceber que, bom, em todo o percurso histórico ela se comporta de uma determinada maneira, mas chega no pentecostalismo você tem uma mudança. Né? E claro, a gente não está falando só no cristianismo, mas pode falar também da experiência mística em outras religiões, em outras formas de religiosidade. Sempre se prevalece o segredo. Né? Existe a experiência e existe o segredo implícito na experiência. Já no pentecostalismo se enfatiza a experiência, mas essa experiência ela não resguarda o segredo, o que deixa a questão muito problemática. Né? Não digo que ela não é certa ou errada, mas existem problemas nessa mudança. Por que há essa mudança? Isso uma condição para ser pesquisada. Essa é uma questão para ser analisada. Por que há uma mudança entre as perspectivas históricas, né, ou a observação histórica do fenômeno da mística ao longo dos séculos e o pentecostalismo? Né? O que mudou? Por que mudou? Como mudou? Isso é um objeto de estudo bem interessante. Né? Você vai ter dificuldade de fazer trabalho de campo. Totalmente. Porque por si só ela envolve o silêncio e o segredo. Eu entrevistei um místico, eu comentei com você, que é das academias e é místico, muito equilibrado, sereno, mas ele chama de núcleo. A experiência de intimidade com o sagrado, com Deus, Sim. Ele chama de núcleo e falou que não me permitiria fazer perguntas sobre o núcleo. Ele não queria falar, ele queria preservar o segredo e eu, claro, respeitei, fiz outras perguntas e então desculpa, Diogo, eu suponho que você vai ter dificuldade de fazer trabalho de campo. Então, na verdade,
a grande abordagem da academia na mística, de um lado, por exemplo, dentro da sociologia, seria observar essa mudança, né? Como se dá essa mudança do âmbito sociológico, por exemplo, determinado... Mudança do grupo ou da pessoa? Isso é uma forma de se avaliar. Dentro da teologia, como se muda o discurso, né? Porque, de uma forma ou de outra, embora haja o segredo, há também o discurso, né? Só que o discurso místico, ele é um discurso paradoxal. E aí é por isso que causa tanto medo. Sim, e estranhamento. Se você observar o Teologia Mística, né, esse livro, é um livrinho fininho, é um livro mínimo do Dionísio Areopagita, né? Ele vai dizer o seguinte: existem 3 níveis de intimidade com Deus. O último nível seria o místico, tá? Existem 3 níveis de intimidade. O primeiro nível ele vai chamar de teologia positiva. É onde está, por exemplo, a dogmática. É onde está, por exemplo, o legalismo. A teologia positiva, ela procura se aproximar de Deus ou definir a Deus a partir de características do que ele é, né? O teólogo positivo, digamos assim, ou o teólogo dogmático, ele vai dizer o que Deus é. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Ele vai reduzir a Deus, ou a experiência de Deus, em conceitos, né? Por isso em fórmulas. Porém, para o Dionísio, e aí também existe uma historinha sobre essa figura, né, do Dionísio Areopagita, mas o Dionísio Areopagita ele vai dizer que essa é a primeira aproximação do homem consagrado. É uma aproximação positiva. A segunda forma de aproximação ele vai chamar de teologia negativa. O teólogo negativo é aquele que entra em crise com essa maneira positiva de se fazer teologia e de se aproximar do sagrado. Ele vai dizer, olha, essa maneira positiva, dogmática, conceitual de se aproximar do sagrado não me satisfaz mais, não me contempla mais. Ele vai entrar em crise com essa maneira, essa possibilidade. E aí existe uma segunda possibilidade, que é a teologia negativa. E a teologia negativa é o inverso da teologia positiva. Ela vai defender ou definir a Deus, ou a experiência de Deus, a partir do que ele não é. Ele vai dizer, olha, Deus é o mistério. E enquanto mistério, ele não pode ser simplesmente reduzido por algo. Deus não é só amor, ele não é justiça, ele não é paz. Não que ele não seja essas coisas, mas que essas palavras, esses conceitos, limitam o próprio ser de Deus, né? Então, a teologia negativa parte do negativo, do que Deus é, o que as palavras não podem abarcá-lo, né? Ou as palavras, ou os conceitos, ou os pensamentos. E o terceiro nível, que seria essa experiência mística, ela parte do paradoxo, né? E aí o Dionísio ele vai dizer o seguinte: Deus é luz e trevas, Deus é paz e também guerra, Deus é amor e também justiça. Ele entra em uma infinidade de paradoxos e a experiência do paradoxo é a experiência direta com o sagrado. Tá? E por isso ela implica no segredo. Mas você não vê risco nisso? É um risco radical, totalmente. Totalmente. Se nós observarmos dentro da tradição bíblica, por exemplo, né, os grandes místicos dentro da tradição mística, eles sofreram de uma forma muito pesada por carregar essa experiência e tentar, de alguma maneira, expressar esse amor aos que estão ao redor. Então, sofreram incompreensão, muitos foram
criminalizados, sofreram uma infinidade foram criminalizados e sofreram penalidades judiciais e sociais por conta disso. Então, você tem uma infinidade de problemas que essa postura carrega. Diogo, por que... Não, antes de fazer essa pergunta, né, por que você começou a se interessar pela mística, eu queria fazer uma pergunta para você. A teologia não ocidental, a oriental, ela não conheceu Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Por quê? Primeiro, na verdade, o grande problema foi, principalmente, existe uma infinidade de justificativas, mas principalmente a questão doutrinária e conciliar, né? Quando Agostinho viveu em torno de 300 e alguma coisa, depois de Cristo. 353 a 430. No ano 300. E nessa época, o cristianismo, enquanto doutrina, ainda não existia uma doutrina cristã formal. Né? Era algo ainda em processo. O que acontece e o que isso implica na questão agostiniana? Isso implica que, à medida que os concílios vão se formando e sendo produzidos e os debates vão sendo estabelecidos, uma doutrina ocidental vai se opondo a uma doutrina oriental e que vai produzir um cisma. Né? Vai dizer, olha, os ocidentais e os orientais não se bicam. Né? Os orientais tiveram seus pais da fé também? Sim, existe toda uma patrística oriental que vai ser muito importante e de tradição predominantemente mística. E ela não é estudada nos seminários ocidentais. Então, recentemente isso está ganhando espaço. Tá? Até alguns anos atrás, ainda era um grupo muito seleto, muito pequeno, mas atualmente alguns seminários já existem teólogos, historiadores, especialistas na teologia oriental. Né? E a teologia oriental, por si só, ela é muito rica e muito vasta também. Ela não segue uma dogmática específica. Existe a teologia bizantina, existe a teologia copta, existe a teologia... existe uma infinidade de outros grupos dentro do Oriente, né, que possuem teologias diferentes, mas que têm algumas características em comum. Ok, muito bom. Ok, e por que você se interessou? É claro o teu interesse vai ser trabalhado no seu doutorado. Isso foi a partir de experiências pessoais? Sim, também. Eu acho que a gente é muito influenciado pelo ambiente religioso que a gente foi criado, né? Que nos nutriu religiosamente falando. Então, e esse ambiente pelo qual eu fui criado, em parte, tem a sua influência pentecostal, que posteriormente eu vou migrar para a tradição batista, né? Isso vai influenciar bastante a minha maneira de ver as coisas, de me interessar pelo fenômeno religioso e que vai abrir, ou vai ser o pontapé inicial para os meus interesses acadêmicos, né? Dentro da teologia, dentro da filosofia da religião, dentro da história da religião. Ok, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, por trazer um assunto tão instigante, e eu faço questão de deixá-lo claramente, com bastante visibilidade dentro do canal, para que as pessoas possam entender que o elefante tem múltiplas partes, que a gente olhar todo e qualquer assunto de uma forma isolada traz miopia com relação ao todo. Então, eu te agradeço por trazer um assunto que você sabe que é polêmico, que é difícil e que vai ter muita resistência. Então, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar muitas e muitas vezes, tá bom? Eu que agradeço e qualquer coisa já tem a minha disponibilidade
Estou totalmente aberto aí a continuar a conversa. Esse é um tema riquíssimo, tem uma infinidade de outros subtemas, né, e que valem a pena também serem estudados. Ok, um abraço.